Ninguém vence o tempo. Ninguém vence o tempo. Desde o dia em que nós nascemos, nós estamos caminhando para a morte. Você mal entrou nesse mundo e você já começa e já inicia o seu processo de morte. Ao nascermos, começamos a nos desenvolver e a caminhada até o fim dos nossos dias é o distanciamento do nascimento. Eu hoje estou mais perto do meu fim, da minha morte, do que do meu nascimento. Você entrou nesse planeta, você começou a morrer. Nós chamamos isso de crescimento, desenvolvimento, maturidade, aprendizado, experiência. Nós investimos a vida e vestimos com várias ideias, fórmulas, conceitos, mas na verdade você está caminhando já para o fim. E tudo que nós vivemos aqui é tentando parar o tempo, ou fazer com que o tempo trabalhe a nosso favor, ou tentando ganhar o tempo. Quando somos crianças, nós queremos crescer rápido porque nós vislumbramos o que os adultos fazem e nós queremos fazer também. Só que quando você chega na fase adulta, você gostaria de voltar a ser criança. E você não gostaria mais de ter as responsabilidades de adulto. Quando somos jovens ainda, nós queremos crescer porque nós queremos dirigir. Queremos os nossos sonhos realizados, queremos namorar, queremos estar por aí, queremos viver. Queremos curtir a vida, queremos ter a liberdade de viver. Mas quando você tem essa pseudo-liberdade, aquilo que você sempre sonhou, desejou, e as responsabilidades com elas vieram, você começa a parar um dia, pensativo, virou filósofo de repente, e se questiona, como era bom o meu tempo de criança. E você descobre que não é tão bom chegar onde você queria que chegasse quando você era jovem. Enfim, para que você usa seu tempo? Esse é o ponto que vai ser nevrálgico para mim e para você. Para que você usa o seu tempo? Hoje, nós fomos surpreendidos por um acidente aéreo que está veiculando em todos os lugares, em todas as partes do Brasil. Mais ou menos 63 pessoas saíram de uma extremidade do país e a aeronave caiu aqui pertinho de nós. Essas pessoas deixaram para trás sonhos que nunca se realizarão. Abraços que jamais serão dados. Beijos que jamais serão entregues. Abraços, presentes que jamais serão distribuídos. E eles saíram algumas horas de um local e horas depois estavam saindo dessa vida. Não estão mais nessa vida. Ali, no meio deles, tinham profissionais. Tinha uma criança de 3 anos, que não cumpriu os seus dias, que não vai cumprir os seus dias. Ali tem casamentos que não acontecerão. Tem saudações, salários que não receberão. Premiações que não receberão. Porque tudo se acabou. O Salmo 144, no versículo 4, diz que a nossa vida, ou a vida do homem, é como um sopro. Isso, ó. A Bíblia diz que os nossos dias declinam como a sombra. Passa rapidamente e nós voamos. É muito rápido. Cada pessoa ali tinha uma história. Cada pessoa ali tinha um propósito. Cada pessoa ali tinha uma pressa de voltar para casa, rever os seus, mas não entenderam que a vida
não é o que você pensa amanhã. A vida é o que você vive agora. A nossa vida é agora. É agora que eu posso dar significado à minha existência, em cada momento da minha vida. Acredite, eu e você não sabemos quando será o nosso último voo. Eu e você não sabemos qual será o nosso último abraço. Eu e você não sabemos qual será o último beijo. Eu e você não sabemos qual será o último eu te amo. Por isso que na minha casa, quando eu brinco, quando eu estou com a minha família, eu nunca deixo de falar, sabe que eu te amo? Sabe que eu te amo? Sabe que eu te amo? E sou muito repetitivo. E se elas não disserem que me amam, que eu amo, que sabem que me amam, levo uma mordida. Porque eu não sei qual será a última vez que eu estarei aqui. Eu não sei o que me reserva. A palavra do Senhor me leva para o livro de Lucas, no capítulo 12, dos versos 16 e 17, onde ali fala do rico insensato, que viveu para si. Se eu quiser pôr uma música de fundo, para minha voz não ficar tão rouca, ajuda. Olha o que diz esse texto, totalmente, mas totalmente revelador. Talvez você diga, não, para mim não serve. Presta atenção. Jesus propôs uma parábola para alguém que queria que dividisse a herança de maneira justa. Jesus disse, por que você me constitui juiz entre vocês? Mas eu vou contar uma coisa que acontece no coração de vocês. E ele começou a contar uma história. E ele disse, um homem produziu muito no seu campo, muito. E ele estava tão cheio da colheita, que ele agora começou a planejar. Olha o que ele diz. E ele falava com ele mesmo, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde recolher tudo isso, onde guardar tudo isso. Eu tenho muito agora. Presta atenção, eu tenho muito agora. Olha o que diz a Bíblia. Já sei, farei isto. Derrubarei os meus celeiros, vou construir outros maiores, e ali recolherei todas as minhas bênçãos, novidades, presentes, dinheiro, tudo aquilo que eu tirei daqui, o meu trigo, a minha soja, os grãos, eu vou recolher e vou guardá-los todos aqui. E direi à minha alma, aposenta-te, descansa, trabalhei muito a vida inteira, finalmente chegou a hora de colher os frutos. Eu vivi só para trabalhar. A minha vida foram reuniões intermináveis atrás de dinheiro. Eu não tinha tempo para a família, meu corpo gritava, eu torturei a minha alma, psicologicamente eu fiquei afetado, eu fiquei doente emocional, eu só via cifrões e eu só queria dinheiro. Perdi saúde ganhando dinheiro, perdi amigos tendo que dividir dinheiro, não tive sossego, não tive paz, minha mentalidade era de ancião, mesmo sendo jovem, de tanto que só pensava em negócios, em dinheiro, em conquistar, em chegar em um tempo de ter depósitos de bens, e chegar e falar para a minha alma, ter o prazer de dizer à minha alma, alma, agora você tem bens para muitos anos, pelo menos 20 anos, agora faz o seguinte, olha o que diz o texto, descansa, come, bebe e aproveita do que você conseguiu. Só que, mesmo ele forçando essa aposentadoria de prazer, que agora ele ia cumprir a vida e aquilo que ele planejou para a vida dele,
Ele perdeu a vida com os filhos. Ele não conseguia jogar bola com os filhos, ele tinha que trabalhar. Ele não podia pescar com os filhos porque ele tinha que trabalhar. Ele não podia viver com a mulher porque ele tinha que trabalhar. Vivia mais fora do que dentro de casa. Ele gastou a vida inteira dele no campo porque ele precisava chegar no ápice da conquista, o ápice da riqueza, que é o descanso, a falta de preocupação com o amanhã, comer e beber à vontade, curtição total e muito prazer. Jesus disse que é por isso que o homem vive. O homem sem Deus, ele vive para essa situação. Só que o verso 20, ele não sabia que havia acabado o tempo dele aqui na terra. Porque o verso 20 chama ele de louco. O verso 20 diz a ele, porque por viver somente para o dinheiro, por viver somente para os negócios, por viver somente respirando prazer, por viver somente pelo lazer, por viver somente buscando aqui e agora, o verso 20 disse, ei, seu chip será desligado essa noite, a sua conexão com a terra será desligada hoje. Hoje acabará o seu tempo. O céu pedirá a sua alma. Louco! Viveu a vida inteira para si mesmo, longe de mim, e agora vai ter que me encarar. E Deus chama isso de louco. A Bíblia diz, essa noite, seu chip será desligado. Seus neurônios serão apagados. Sua memória irá para o esquecimento. Seu corpo sucumbirá. E o que é meu que te mantém de pé, sairá de você essa noite. Por isso que Eclesiastes 12:7 diz que o pó volta à terra como era. E o Espírito volta a Deus que o deu. Como você tem vivido a sua vida? Me diga. Deixa eu te contar um pouco mais. Uma jovem ciclista, atleta, 35 anos. Tomou a 3ª dose de picada. E logo após foi fazer a sua corrida normal. Caiu, teve um ataque fulminante, morreu na pista. 35 anos. Deixa eu te contar um outro. Um atleta, amigo nosso, do meio do futebol, 18 anos de idade, tomou a 2ª dose da picada. Continuou os treinamentos, teve uma parada fulminante. 18 anos de idade. Deixa eu te contar uma outra. Uma senhora idosa, trabalhando com a irmã, 47 anos. Essa não teve nada de histórico. Do nada, ela teve um AVC, caiu tremendo na roça. Ficou tremendo ali. Do nada, 47 anos. Como você acha que você vai levar a sua vida? Toda vez que eu vou num velório, eu falo que a morte, que é como se nós estivéssemos todos numa fila única, e ela vai levando sempre o primeiro da fila. E eu não sei qual é a minha senha. E eu não sei se você sabe em que lugar da fila você está. Eu sei que o tempo, ninguém vence o tempo. Nós tentamos parar o tempo, mas a gente não vence o tempo. Na crise do Covid, um banqueiro brasileiro muito rico, dono de um império econômico gigante, morreu. E no velório não havia permissão para todos naquele período
irem ao velório. Só a família, só os familiares esteve presente. O homem conhecia o mundo inteiro pelo poderio econômico dele, porém só a família esteve no velório. E diante do pai ali morto, a filha em lágrimas no funeral disse: o que mais me choca é que meu pai, sendo um homem tão rico, possuidor de um grande império, morreu com a falta daquilo que é de graça, o ar em seus pulmões. Esse homem achou que pelo tanto que viveu, que lutou, que conquistou, que trabalhou, é que lhe daria a condição de estender mais a sua vida. Mas eu lhe digo, irmão, o dinheiro não compra a vida eterna. E eu lhe digo mais, o Salmo 49, 17 diz que o rico, quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Nem aquilo que ele conquistou, nem os títulos, nada o acompanha. Nós seremos nivelados, fala assim comigo, no pó. A riqueza não pode impedir a morte, e a riqueza não pode comprar a vida eterna. Em que você está gastando o seu tempo? Salmo 49, 6 e 7, a palavra do Senhor continua dizendo: aqueles que confiam nas suas riquezas e se gloriem por serem muito ricos, nenhum deles, de modo algum, pode pagar o resgate da sua alma. O verso 8 diz: a salvação da sua alma é caríssima. Seu dinheiro acabaria antes mesmo que você pudesse pagar. Ninguém pode comprar Deus. Ninguém pode fazer esmolas, boas obras e falar: Deus, eu mereço o céu porque eu sou uma pessoa boa. Ninguém pode. O resgate da nossa alma é impagável. Por isso que o verso 10 do capítulo 49 de Salmos diz assim: por isso ninguém viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. O verso 18 diz: ainda que tal homem se abençoe, ainda que tal homem faça propaganda de si mesmo, marketing pessoal, e todo mundo, o mundo inteiro fale só no nome dele, e até o idolatre, a Bíblia diz assim: ainda que outros o louvem, sejam os puxa-sacos, os baba-ovos dele, e falem do nome dele, porque ele paga. O verso 19 diz: ele irá para a geração de seus pais. Sabe qual é a geração de seus pais? Sepultura. Ninguém escapa da morte. Ninguém pode remir da morte, é impossível. A sentença já foi dada em Gênesis capítulo 3, verso 19. Irmão, todos nós nascemos com uma doença irreversível chamada pecado. Todos nós nascemos contaminados. Nós temos o coração contaminado pelo pecado, nós temos a mente contaminada pelo pecado, tomada pelo pecado, nós temos o nosso corpo todo tomado pelo pecado. Nós nascemos com essa doença crônica de Adão, e ninguém pode mudar essa sentença de Deus. Deus disse que ela foi lavrada, e ela vale para todos, ricos, pobres, bonitos, feios, doutores, ignorantes, pessoas conceituadas, pessoas simples, gente que já viveu, gente que vai viver, todos aqueles que um dia foram ovacionados e glorificados pela raça humana. Ninguém vence a morte. A composição do corpo humano é a mesma para todos. Nós temos 65% de água e oxigênio. Nós temos 18,5% de carbono.
nós temos 9,5% de hidrogênio no corpo. Nós temos azoto, 3,2%, cálcio, 1,5%, fósforo, 1%. Seu corpo tem 0,42% de potássio. Temos 0,3% de enxofre. No corpo, o que tem na terra, temos 0,2% de sódio. O cloro que se usa nas piscinas, você tem 0,2% também. E o magnésio, temos 1%. Fale assim comigo. Eu descobri hoje que eu sou um monte de pó. Eu e você não venceremos a morte. Ninguém vence o tempo, mas nós tentamos parar ele. Nós tentamos conquistá-lo. Nós tentamos administrá-lo. Nós tentamos ganhá-lo. Mas nós estamos numa frequente disputa contra o tempo. Mas ninguém vence o tempo. O que é a vida? Fale para mim, o que é a vida? De preferência com a boca, o que é a vida? Melhorou. A vida, Tiago 4,14 diz o seguinte: a vida é um vapor, que do mesmo jeito que aparece, logo vem o vento, se esvaece e some. Ontem eu era uma criancinha e minha mãe dizia: como é lindinho meu filho. Hoje, depois de 128 anos, minha mãe não diria isso mais. O que é a vida? Ontem você era cheio de vigor, forças. Ontem você era cheio de sonhos. Ontem você se olhava no espelho e se gostava. Ontem você olhava no espelho e falava assim: que mulherão é você, hein, mulher? Nem o espelho resiste. Hoje você passa pelo espelho e diz: não olhe para mim. Hein? E o que é a vida? O que é a vida? Como é que você está usando o seu tempo? A Bíblia fala: se você não estiver usando o seu tempo para Deus, você está desperdiçando vida. Na verdade, os nossos dias, irmãos, já estão contados. Você não sabe, você está pensando que as coisas só vão acontecer na vida dos outros. Não, a Bíblia diz que os nossos dias já estão contados. Eles já chegarão num tempo, numa hora em que nós seremos tirados desse mundo. Não dá para adiar isso. Eu só não sei como será a vida, ou como sairemos daqui, ou como morreremos. Eu não sei se eu vou morrer andando, se eu vou morrer caindo, se eu vou morrer correndo, se eu vou morrer viajando. Mas eu sei que um dia todos nós seremos tirados daqui, e alguns vão ser tirados por um acidente, outros vão por uma doença, outros vão por uma guerra, outros vão por uma parada cardíaca, outros vão por um choque, afogamento, eu não sei. Mas eu sei que os nossos dias, diz a Bíblia, já estão contados. E diz mais, que o prazo de validade de todos nós vai vencer em breve. E não dá para estender esse prazo de validade. O que eu sei também é que depois disso, estaremos diante do grande Deus. E vamos ter que responder a Ele como gastamos a nossa vida com relação a Jesus Cristo. Como gastamos o nosso tempo em relação àquele que morreu e ressuscitou para me salvar. Eu terei que prestar contas para Ele. Não importa a cor da sua pele, nem o seu poderio financeiro, mas a entrega do seu coração, e Deus quer isso hoje. Deus quer saber. E Ele te pergunta: os ricos não podem comprar mais vida. Os cientistas não podem inventar mais tempo. Ninguém vence o tempo. O que é que você faz no seu dia a dia?
Você dá o seu, pelo menos 10% do seu dia para Deus. Você vive com Ele, você lê a sua palavra, você busca Deus em oração. Você já entregou sua vida a Cristo. Ei, ouça-me. Você já entregou sua vida a Cristo. E se você morresse hoje, você tem a certeza da vida eterna. Se como aconteceu com esse voo, você morresse hoje, você tem a certeza de que estaria garantido na glória. Ninguém vence o tempo. Jesus disse: trabalhe na minha obra enquanto é dia, porque chegará a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. Isso significa que chegará o dia do nosso final, a nossa passagem final nessa terra. E Ele diz: aquele dia, ainda que você queira trabalhar, você não poderá trabalhar. Porque é o tempo de morrer, é o tempo de partir, é o tempo de ir para casa, é o tempo de ir embora. A Bíblia diz em João 17, verso 4: eu glorifiquei a Deus, ao Pai na terra, consumando a obra que me deste para fazer, meu Deus do céu. Quando Jesus deixou essa terra, Ele viveu apenas 33 anos, mas quando Ele deixou essa terra, o Senhor ainda tinha pessoas para serem curadas. Quando Ele deixou essa terra, tinha gente para ser salva. Quando Ele deixou essa terra, tinha gente para ser liberta. Tinha muita gente perdida. Mas lembre-se o que Ele diz: eu completei, consumei o trabalho, a obra que o meu Pai me deu para fazer. É isso mesmo. Deus designou um trabalho para cada um de nós. Deus designou uma obra para cada um de nós. Quando eu não estiver mais aqui, eu estou me despedindo daqueles que Deus não me deu. Mas a obra que Ele me deu, eu tenho que consumar, eu tenho que fazer. Pelo que você tem vivido, você pelos prazeres tem se afastado de Deus, não cumpre a obra de Deus, não faz o que Deus mandou. E Deus está falando: Jesus, quando foi embora, tinha ainda muita coisa por fazer, mas Ele completou o que o Pai determinou para Ele. Quando eu e você sairmos desse lugar, você tem que sair com a convicção de que aquilo que o Pai te deu, você completou. Billy Graham, o maior evangelista desse século, disse o seguinte: nos dias de Jesus, o mais rápido que um homem poderia ir era o mais rápido que um cavalo poderia correr durante toda uma noite. O tempo, nos dias de Jesus, passava muito rápido e se produzia muito pouco. Então, nós entramos na era da modernidade. Inventamos o automóvel, o avião, o trem, a bicicleta. Nós colocamos tudo sobre rodas. Tudo para nos fazer, fala comigo, ganhar tempo. Facilita a vida de todo mundo e todo mundo ganha tempo. Depois vieram as grandes invenções, a era industrial, a luz elétrica, os maquinários, os telefones, os cartões, as cartas, os rádios, os e-mails, as televisões. Nós tivemos computadores, agora temos satélites e aparentemente tudo foi criado para nossa facilidade de ganharmos tempo. Mas a Bíblia continua dizendo no Salmo 89, 47: lembra-te de quão breves são os meus dias. Não entre na modernidade pensando que vai viver para sempre. Lembre-se que a sua vida é breve, é rápida. Então vieram as transmissões, os
veículos de mídia, as plataformas digitais, aí nós conversamos hoje em vídeo com outra pessoa do outro lugar do planeta, só para ganharmos tempo, e nós estamos vivendo a tecnologia de ponta. Nós estamos vivendo no melhor tempo. A medicina hoje consegue operar o corpo humano sem rasgar, sem abrir. Basta alguns furinhos e uma câmera na ponta de uma cânula faz uma cirurgia dentro da pessoa, sem ter que abrir. Na agricultura nós já temos uma máquina que em termos de horas faz o trabalho de 100 homens. Estamos vivendo esse tempo. Seu telefone, hoje ele fala, ele vê, ele tira fotos, ele grava. Hoje ele acessa notícias no mundo inteiro. Você não precisa ir numa banca de revista, de jornal. Você remia o tempo, você economiza tempo. Você não precisa ir numa loja comprar uma roupa pelo seu celular. Você ganha esse tempo, você não vai mais. E o telefone hoje efetua pagamento, você não vai mais no banco. O tempo que você perdia para ir no banco não precisa perder mais. Você, pelo telefone, você efetua pagamentos. Tudo para ganharmos tempo. E a Bíblia diz que ninguém vence o tempo. Hoje o nosso IDH, ele melhorou incrivelmente. Aumentamos o nosso índice de desenvolvimento humano. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, com a tecnologia, com todo o desenvolvimento e com tudo que nós crescemos em ciência e conhecimento, em 1930, o IDH do ser humano, a expectativa de vida do ser humano era 33 anos e meio. Em 1920 foi para 35,9. Em 1950, a expectativa de vida da humanidade era de 46,8 anos. Em 2000, era de 69,9. Hoje, em 2024, nós aumentamos a expectativa de vida para 79,2 anos. Tudo fazemos, fala comigo, para economizar tempo. Economizar tempo hoje significa maior ganho. Economizar tempo hoje significa fazer mais em menor tempo, produzir mais e faturar mais no mais curto tempo. Estamos constantemente lutando contra o tempo. Você quer ver uma coisa? Vai num cabeleireiro. Vai no cabeleireiro, a mulher vai no cabeleireiro. Lá ela corta o cabelo, escova o cabelo, maqueia, pinta o cabelo, corta o cabelo, penteia, faz o penteado, sai com aquele penteado chique que dura só 3 dias, mas sai. E se bobear, lá ela fica, depila, faz tudo que tem que fazer, faz unha, faz sobrancelha. E se ela se arrumar bem, e ela conseguir combinar as roupas, fizer o corte de acordo com o seu perfil, as pessoas vão olhar para ela e vão falar assim: mas você não sente o efeito do tempo? O tempo não passa para você? O que ela está fazendo, além de se cuidar, ela está tentando parar a ação de quem? Atrasar a ação de quem? Nós vivemos lutando contra o tempo. Então as pessoas vão e se cortam, tiram a barriga, aumenta o peito. Homem que tem peitinho de rato, põe peitão de Sansão. Vai, tudo isso para aparência, para que possa fazer o quê? Dar um jeito de fazer parar o... Nós lutamos contra o tempo, mas a Bíblia diz que ninguém vence o tempo. Ele é a nossa moeda mais valiosa. Nós só não sabemos como tratar com ele. A nossa disputa com ele é diária.
Nós tentamos vencê-lo, pará-lo, administrá-lo, a gente tenta fazer de tudo. Gente, hoje nós temos aviões, helicópteros, carros voadores, carros velozes, foguetes, mísseis continentais, nós temos submarinos, transatlânticos, corremos como loucos atrás de prazer e riquezas, nós vivemos longe da família, nós perdemos a família, porque quem fica muito tempo longe de casa encontra outra casa, outro lugar. Nós perdemos referenciais, nós perdemos princípios, não adianta dizer que comigo não acontece, porque todo mundo é feito do mesmo material. A Bíblia diz que a nossa agenda nos cega enquanto consome a nossa vida e a nossa saúde. Nós inventamos muitas coisas modernas para economizar tempo, mas eu vou lhe dizer uma coisa, nós temos hoje menos tempo do que os nossos pais quando só tinham cavalo e charrete. Você não tem tempo para mais nada. Você conhece todo mundo de fora da sua casa, mas não conhece seus filhos. Não sabe onde eles andam, nem o que eles fazem, nem o que eles sentem, nem o que eles necessitam. Porque você pelo WhatsApp conhece gente no mundo inteiro e não tem tempo para eles. Nós vivemos sendo engolidos pelo tempo. E a Bíblia diz, eis aqui o dia aceitável da salvação. Não é amanhã, é hoje. Meu Deus. Não é para depois, é agora. As coisas que eu devo fazer, eu tenho que fazer agora. Eu não sei qual será o meu último dia. As decisões que eu devo tomar agora. Não adie mais o seu encontro com Deus. Não fique mais longe dele. Deus está atrás de você. Ouça a voz do Espírito Santo que fala através hoje das minhas cordas vocais. Ele está atrás de você. Pelo que você vive hoje? Homem, não espere chegar aquele dia e Deus disser para você: louco, acabou o seu tempo na terra. Toda vez que o relógio da sua vida marca a hora, Ele está dizendo: o tempo é agora. Decida-se, venha, arrependa-se, volte, entregue-se. Você sabe quantas vezes Deus falou com você, e hoje o Todo-Poderoso, com amor eterno, Ele usa-me para dizer: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque Ele está te chamando, o destino da sua alma está nas suas mãos. Então não resista ao chamado do amor de Deus. Se houver ainda um sussurro no íntimo do seu coração, um desejo interno, aquele indescritível, que você não sabe explicar, mas você sabe que dentro de você tem uma voz gritando que precisa se entregar, não resista à voz de Deus, porque é o Espírito de Deus te abraçando. Respeite o aviso do tempo antes que algum dia se torne tarde demais para a sua vida. O desavisado, ele vai dizer: deixe para depois. O louco, o tolo, vai dizer: quem sabe outro dia. O diabo vai dizer: você não está pronto agora. Mas o Senhor Espírito Santo está dizendo: o relógio do tempo não para. E ele não volta atrás. Um amigo que estudava comigo, tínhamos 18 anos de idade. Fomos fazer uma reunião de jovens na casa dele. E na reunião a mãe dele aceitou Jesus. E a reunião que foi feita na casa dele era para que ele aceitasse Jesus. No entanto, a mãe aceitou Jesus. Me lembro até hoje, ela era uma faxineira. E ela fazia faxina para pagar o estudo dos filhos. E ela recebeu Jesus. Isso foi numa quarta-feira.
E eu falei para ele: Tarcísio, você não quer aproveitar e aceitar Jesus? Éramos todos novos. A obra de Deus pulsava, gritava dentro de nós. Borbulhava de prazer, de alegria de estar na presença de Deus. E ele disse uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ele disse: olha, quando eu tiver uns 80 anos, uns 90 anos, e eu não conseguir fazer mais nada, então nesse tempo eu vou me aceitar Jesus. Rinaldo, agora não. Eu sou muito jovem para aceitar Jesus e perder os prazeres da vida. Nós fomos embora. Então, na sexta-feira, eu fui comunicado que era para estar na casa dele. Naquele tempo não haviam celulares. E a mãe, desesperadamente, fez com que chegasse até mim as informações que eu tinha que estar lá urgente na casa. E naquele meu tempo ainda de jovem, os velórios eram feitos nas casas, dentro de casa. E quando eu chego lá, tem um velório na casa dele. Eu entro e quem está lá era o meu amigo que há 2 dias atrás disse não ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fui perguntar o que aconteceu. Ele saiu com a namorada, foi em alguns lugares que não deviam, pessoas mexeram com ela e ele foi bancar o valente da história. Ele levou alguns pipocos e estava ali estendido diante dos nossos olhos na sala da sua casa. E ele não teve mais tempo. Use o seu tempo para viver para Deus, para obedecer a Deus, para andar com Deus, para amar a Deus, para servir a Deus. Quando eu digo a algumas pessoas que estar na casa de Deus não me dá recursos, não me dá vantagens, não me dá aparentemente, materialmente, nada de lucro, mas eu estou cumprindo a ordem daquele que tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra e além de tudo, sobre a minha existência. Eu estou servindo aquele que é o ancião de dias e que nem o inferno pode me separar dele. Eu não abri mão do mundo do futebol profissional para ir para o inferno. Eu saí do futebol profissional para ir para o céu, para obedecer àquele que é o dono do céu. A Bíblia diz no Salmo 31:15: os meus dias, os meus tempos estão nas tuas mãos. Nas tuas mãos, Senhor, estão os meus dias. O que você fez até hoje com o seu tempo, me conta. E o que você fará com o tempo que ainda lhe resta, me diz. O Salmo 139, eu vou te ajudar agora a deixar você atualizado com o céu. O verso 16, ele diz que Deus viu a mim e a sua substância ainda informe. Você estava sendo gerado, formado no ventre da sua mãe, e Ele estava tecendo as suas entranhas. Mas ali o verso 16 diz que no teu livro e no livro de Deus, de registro dos céus, foram escritos todos os meus dias, quando ainda nenhum deles havia. Eu ainda não havia nascido, e Deus escreveu quantos seriam os meus dias. Todos nós temos um tempo de vida. Todos nós estamos aqui na terra e por algum propósito, alguns cumprirão os seus dias, outros vão embora antes de cumprir os seus dias, porque não ouviram a voz do Deus da vida. Todos nós recebemos do banco celestial o mesmo número de horas, minutos e segundos. Você sabe quantos minutos tem um dia? 1440 minutos. Você sabe quantos segundos tem o dia? 86.400 segundos. Você sabe quantas horas tem uma semana? 168 horas. A Bíblia diz no Salmo 90:10, a duração mínima da minha vida, fala, é de 70 anos. De novo, fala, 70 anos.
A duração mínima da nossa vida é de 70 anos. Então vamos fazer as contas. Se alguém vive até 70 anos, os primeiros 15 anos é infância e adolescência. Os próximos 20 anos ele passará dormindo. Em 70 anos você dorme 20 anos. A Bíblia ainda continua nos ensinando. Os últimos 5 anos são anos onde nós temos limitações físicas. Nosso corpo não é mais o mesmo, nosso cérebro não é mais o mesmo, os nossos olhos não são mais os mesmos, os nossos ouvidos não são mais os mesmos, os nossos ossos não são mais os mesmos, os nossos músculos não são mais os mesmos. E Deus disse que nesse tempo haverá redução de atividades, porque o seu batimento não é o mesmo. E a Bíblia então ensina o que significa isso. É que sobraram apenas 30 anos limpos de vida aqui para você viver. E ainda Deus está perguntando: o que é que você está fazendo com o seu tempo? Porque nesses 30 anos que você tem para viver, você ainda tem que dividi-lo e gastá-lo comendo, estudando, brincando, trabalhando, jogando futebol, pescando, viajando, entrando e viajando em redes sociais. Olha o tempo que você perde aí. E ele está dizendo ainda: você está gastando o tempo dando likes, está em TikToks da vida, está talvez sendo seguidor no Insta de alguém, idolatrando alguém, seguindo alguém. E ele está dizendo: segue a mim. Só sobraram 30 anos. E você não sabe administrar os 30 anos, porque tem que dividi-lo com tanta coisa. Eu digo uma coisa que o céu está dizendo. Salmo 39:5. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, e a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Quando eu nasci eu não tinha cabelo. Hoje eu estou perdendo os cabelos. Quando eu nasci eu não tinha dentes. Hoje estou perdendo os meus dentes. E você começa a parar, ouvir a voz da sabedoria. E ela pergunta: o que é a vida para você? Você vive para curtir? Vive para pecar? Planeja a sua vida para cair, para não chegar em lugar nenhum? Erra aqui, erra ali, erra lá, acerta aqui, acerta ali, acerta lá, mas não para o rodízio. Palavra do Senhor. O Salmo 39:4 diz: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Você ainda não entendeu? Basta você ter uma infecção intestinal e você vai entender como você é frágil. Estava num conselho de pastores em São Paulo. Mais ou menos 2.000 pastores. E foi um homem, um cientista, que elaborou um plano para combater a Deus e a Bíblia. E ele foi lá para ser apresentado e para que nós pastores orássemos por ele. E quando ele foi apresentado, ele subiu numa cadeira de rodas no púlpito. E ele pendia a cabeça, a língua pendurada do lado de fora, e um fio de saliva escorria constantemente da sua boca. E alguém com um lenço ficava com aquele fio de saliva. Aquele era um cientista político, era um homem que tinha grande influência, lutava contra Deus. E ele foi levado até lá porque uma veinha, fala uma, apenas uma veinha
rompeu da sua cabeça e descoordenou aquele corpo. A Bíblia diz: faze-me lembrar de quão frágil eu sou. Nós oramos por ele. Meu amado, querido irmão, o Salmo 39:13 diz assim: poupa-me até que eu tome alento, antes que eu me vá e eu não seja mais. Sabe que as misericórdias do Senhor é que mantém você vivo? Tem um homem chamado Jack Chan. Jack Chan é um grande ator. E um dia perguntaram a ele: você é feliz com a vida que tem? Presta atenção agora e olhem para mim. Olha a resposta que ele deu. Fiz questão de trazer na íntegra. O trabalho difícil pelo qual você reclama é o sonho de alguém desempregado. A criança travessa que testa a sua paciência, viu, Tamires? Que testa a sua paciência é o sonho de alguém que não pode ter filhos. A casa que você reclama onde mora, por ser velha, ou por ser muito pequena, ou por não comportar suas coisas, é o sonho daquele que mora na rua. O pouco de dinheiro que você tem sobrando no banco, e que você reclama porque tem muito pouco, porque se mira nos outros, é o sonho daquele que está endividado. A paz de espírito que você tem, o sono que você desfruta, a refeição que você come, sendo boa ou não, é o sonho daqueles que vivem afetados por guerras. Portanto, eu agradeço a Deus pelo que tenho. E eu sempre vou encontrar alguém numa situação mais difícil que a minha. Então eu sou feliz com a vida que tenho. Você precisa entender isso. Se você entender isso, as reclamações irão embora da sua vida, irão embora da sua casa. No final, fala assim comigo: sobrará o juízo. E no juízo final, meu amado, eu e você estaremos diante daquele que sabe fazer as perguntas. E a Bíblia diz que vão se abrir os livros das obras serão abertos. A minha e a sua vida estarão expostas ali. Tudo o que falamos e tudo o que pensamos, tudo o que olhamos, tudo o que sentimos quando olhamos, estarão lá registrados naqueles livros. E a Bíblia diz que o livro da vida será aberto, e se o seu nome não estiver lá, você não poderá entrar no céu. Ouça mais uma vez. E a Bíblia diz que haverá um livro, que é o livro do Cordeiro, chamado livro da vida. E se o seu nome não estiver lá, você não poderá entrar no céu. As Escrituras dizem que se você não vier a Cristo, você não se entregar completamente a Ele e não recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para que Ele possa apagar todos os escritos ou todos os registros dos seus pecados, você não poderá ter o seu nome no livro da vida. O que Deus está falando é uma pergunta simples. Se você soubesse hoje que o seu nome não está no livro da vida, o que você faria? Se fosse eu não sairia desse lugar enquanto o meu nome não fosse escrito lá. Sabe por quê? Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu sair desse lugar. Eu não sei o que acontecerá quando eu for embora daqui. Eu não sei o que acontecerá. Eu já ouvi muita gente que morreu dormindo. Eu ouvi de pessoas que morreram sentados na cadeira, depois de almoçarem.
Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu só sei que ninguém vence o tempo. E eu, por prudência e por sabedoria, eu tenho que me garantir. É hora de estar com Deus, porque a brevidade do tempo exige ação imediata. 2 Coríntios 6,2 diz assim: eis aqui agora o ano aceitável, o tempo aceitável do Senhor. Fique de pé. Deixa eu orar com você. Aumente essa música, por favor. Eu vou orar com você. Só que antes disso, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu vou tentar fazer dessas palavras as palavras mais importantes da sua vida até hoje. Ouça o que eu escrevi para mim mesmo. Eu não escrevi isso para você. Eu escrevi para mim e vou dividir com você. Por isso peço que você preste muita atenção. Um dia eu serei julgado por Deus. Estarei diante do ancião de dias. Serei julgado no tempo da minha existência. Estarei diante daquele que é de eternidade a eternidade, cuja existência nunca teve início e jamais terá fim. Um dia eu estarei diante do meu Pantocrator. Pantocrator é o Senhor Criador dos céus e da terra. E prestarei contas das minhas ações, dos meus pensamentos, das minhas palavras, do meu comportamento, da minha atitude, dos meus gestos, e eu serei julgado por elas. Um dia eu estarei diante do grande Criador, por quem tudo foi possível, e sem Ele nada seria possível. E eu serei julgado pela sua justiça justa, porque eu habito no seu reino. Um dia serei julgado de acordo com as suas regras, no seu mundo, do seu jeito, pela sua justiça, pela sua palavra, do seu jeito, porque eu habito no seu tempo, no seu reino. Um dia eu estarei diante daquele que tem todo o poder, cuja presença é como um terrível fogo consumidor, e cujo domínio é de geração em geração, sempiterno e inextinguível. Um dia eu entenderei que não há arrependimento para o túmulo. Não adianta orar, gritar, chorar. Após o túmulo, o aquém não interfere mais no além. Só podemos agir e mudar dentro do período de tempo que nos é dado para viver aqui na terra. Depois disso, seremos levados à presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o qual pedirá contas, como gastamos o nosso tempo diante do Senhor. Escute isso para finalizar. Naquele dia, nossas obras serão julgadas. E após a morte, tudo que fizermos, quer seja de bom, quer seja de mal, quer seja em segredo ou abertamente, serão trazidas à luz. É tempo de ouvir a voz do amor de Deus e voltar para Ele, enquanto ainda há fôlego nas suas narinas. Põe as tuas mãos no seu coração. Assim diz o Senhor. Deus tudo fez formoso em seu tempo,
e pôs a eternidade no coração do homem. Eu termino com o que eu comecei. Você sabia que Deus pôs a eternidade dentro de você? Você sai por aí procurando Deus a sua maneira e o seu jeito, e Ele sabe disso, porque Ele plantou a eternidade dentro de você. E essa manhã eu quero conclamá-lo a responder a essa eternidade que veio ao seu encontro através da minha voz, através da mensagem do Evangelho. Se você soubesse que pode entrar no céu hoje, você gostaria de entrar? Se você soubesse que o seu último dia seria hoje, você aceitaria Jesus como seu Senhor e Salvador? A Bíblia diz que Ele é o ancião de dias, que Ele é o Pai da eternidade e que os nossos dias estão em suas mãos. Não teime em segurar os dias nas suas mãos, porque chegará a hora em que ninguém mais poderá trabalhar. A noite virá e a morte virá. E a palavra de Deus diz que o caminho de toda a terra será a única passagem para todos os mortais. Davi, no seu leito de morte, quando chama o seu filho, se despede dele e diz: eis que agora eu vou pelo caminho de toda a terra, caminho de todos os mortais, porque nem eu, sendo rei, venci o tempo. Meus pais foram embora, eles não venceram o tempo. Eu e você vamos embora e não vamos vencer o tempo. Mas enquanto ainda temos tempo, a misericórdia do Senhor é renovada, e ela diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele diz mais: ninguém que vem a mim eu lançarei fora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Venha a Cristo hoje, renda-se a Ele hoje, entregue-se a Ele hoje, porque hoje Deus separou